Boa noite, meus irmãos. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos. Vamos começar com o que se deve entender por pobre de espírito. Item 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Item 2. A incredulidade zombou desta máxima: bem-aventurados os pobres de espíritos. Como tem zombado de muitas outras coisas que não compreendem. Por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas aos humildes, e diz que o reino dos céus é para estes, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, conforme o mundo, fazem geralmente tão alta opinião de si mesmos e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Concentrando sobre si próprios os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, com muita frequência, os leva a negar aquilo que, estando acima deles, poderia rebaixá-los, a negar até mesmo a divindade. Ou, se consentem em admiti-la, contestam um de seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencido de que eles são suficientes para bem governá-lo, tomando a inteligência que possui para a medida da inteligência universal, e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance, mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de uma coisa acima da qual não podem colocar-se e que os faria descer do pedestal. Esta a razão porque só tem sorrisos de desdém para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Atribuem-se muito espírito e saber para acreditar em coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo por pobres de espíritos os que a tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem, terão que entrar como os outros nesse mundo invisível de que tanto escarnecem. É lá que seus olhos são abertos e que reconhecerão seus erros. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que não reconheceu seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem aquinhoá-los em partes iguais. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, Jesus deu a entender que ninguém é admitido nesse reino sem a simplicidade do coração e a humildade do espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura, e isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mas vale, portanto, para a felicidade futura que o homem seja pobre em espírito, no sentido mundano, e rico em qualidades morais. Bom, meus irmãos, essa questão do pobre de espírito, né? A gente vê aqui, eu procurei também num livro de Emmanuel, de Chico Xavier, né, pelo Espírito Emmanuel, Vida e Caminho. Ele tem um trecho aqui em que ele fala também, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos. E Emmanuel ele nos diz que quando Jesus reservou bem-aventuranças aos pobres de espírito, ele não menosprezava a inteligência, nem categorizava o estudo e a habilidade como resíduos inúteis, né? O Senhor, ele vinha enriquecer a terra com espírito e vida.
O divino mestre, ante a dominação da iniquidade no mundo, honrava, acima de tudo, a humildade, a disciplina e a tolerância. Ou seja, para entrar no reino de Deus, é imprescindível que nós nos despojemos dos nossos orgulhos, né? Que é a maior chaga da humanidade. É o grande mal do ser humano, é o orgulho. E que nos revestimos, então, da humildade, que sejamos humildes, porque assim nós estaremos aptos para receber todo o ensinamento e as bênçãos que Deus nos dá, né? E ele diz aqui, Emmanuel continua dizendo aqui, olha, aquele, assim, que soubesse fazer pequenino, embora seja grande pelo conhecimento e pela virtude, convertendo-se em instrumento vivo da vontade do Senhor, em todos os instantes da jornada redentora, guardando-se pobre de preguiça e de egoísmo, de astúcia e de maldade, será realmente o detentor das bem-aventuranças divinas na terra e no reino celestial, desde agora. Ou seja, é nos despirmos realmente desse orgulho, desse egoísmo, da preguiça, né, da maldade, da astúcia, sermos puros no coração, e sermos, acima de tudo, humildes, né? Com a humildade é que a gente consegue se aproximar de nosso Deus, né? E aqui tem, no livro Boa Nova, tem um trecho aqui que fala sobre Levi, né? Levi, ele estava na casa dele, foi procurado por três homens que vieram, né? Eles queriam saber de Levi como eles podiam se irmanar com os filhos de Deus, né? E Levi olha para eles com desdém e diz, como vocês querem isso, né? E disse assim, que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és, que um deles era aleijado. E tu, Áquila, não fostes abandonado pela própria família, sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificaria alguma coisa com as tuas atuais aflições? Né? Levi falou isso para ele. Mais tarde, quando Jesus, eles ficaram arrasados, é claro, né? Que eles queriam servir a Jesus, eles queriam, mas o Levi reduziu eles a nada, né? Eles que não podiam, não eram dignos de seguir Jesus, né? E depois, quando Jesus vai visitar, chega na casa de Levi conta essa história para Jesus, né? E Jesus, com toda aquela bondade dele, né? Bateu levemente no ombro de Levi e falou, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana, né? Ou seja, aí ele diz, até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, através de séculos de experiências necessárias, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. E ele continua, Levi, é necessário que amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecunda pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Então, é essa mensagem que Jesus nos deixa, né? Acima de tudo, que nós devemos ser humildes, mansos de coração, porque nós que somos pobres de espírito, esses terão o reino de Deus. É isso? Bom, e continuando agora, vamos para o item, aquele que se eleva será rebaixado. Na mesma ocasião, item 3, na mesma ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhes perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e respondeu, digo-vos em verdade que, se não vos converterdes e tornardes quais crianças,
não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 5. Item 4. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com 2 filhos e o adorou, dando a entender que queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis beber cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhes replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vos conceder, mas para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim, não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Mateus, capítulo 20, versículo de 20 a 28. Item 5. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não aconteça que, havendo entre os convidados uma pessoa mais importante do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheio de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória, diante de todos os que estiverem com a mesa. Porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Lucas, capítulo 1, e 7 a 11. Item 6. Essas máximas resultam do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que não alimentar nenhuma pretensão à superioridade ou à infalibilidade. Deparamos com a mesma ideia fundamental nesta outra máxima: aquele que quiser tornar-se o maior, seja o vosso servo. E nesta outra: aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se elevar será rebaixado. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos, os que eram pequenos na terra. E bem pequenos, muitas vezes, os que na terra eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza do céu e que jamais se perde, as virtudes. Ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que constituía a sua grandeza terrena e que não se leva para outra vida: a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento.
Nada mais possuindo senão isso, chegam a outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservam apenas o orgulho, que torna sua nova posição ainda mais humilhante, pois veem acima deles, resplandecentes de glória, aqueles a quem espezinharam na terra. O Espiritismo nos mostra outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que ocuparam as mais elevadas posições numa existência descem, em existência seguinte, às mais ínfimas condições, caso tenham sido dominados pelo orgulho e pela ambição. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, pois Deus saberá dar-vos outro mais elevado no céu, se o merecer. Então, minha gente, mais uma vez, aqui, Jesus nos mostra, né, mais uma vez, a importância da humildade, de que sejamos humildes, né? A humildade, o ser humano, ele não precisa, quando ele morre, ele não leva nada de bens materiais, ele vai levar somente as suas virtudes, né? Aquilo que ele fez de bom na terra, que ele vai levar, vai ser o legado dele. Então, de que adianta ter tanta riqueza, né? Tantos bens materiais? Não é isso que se vai levar para a eternidade. Isso não fica, né? Quando se parte, se desencarna, o que se leva é só o espírito. E qual é a bagagem que está se levando, né? Então, mais uma vez, Jesus nos mostra a importância da humildade, né? De que sejamos humildes e de que possamos, então, entrar no reino de Deus com alguma bagagem, e não com riquezas materiais que lá não entram, né? Então, aqui tem um texto também de Emmanuel, né? Que ele fala sobre isso, né? Ele diz aqui, estou procurando aqui porque agora eu me perdi, minha gente, me desculpem. Aqui. Ele diz o seguinte: o Espiritismo, restaurando o cristianismo, é a universidade da alma. Nesse sentido, vale recordar que Jesus, o mestre por excelência, nos ensinou, acima de tudo, a viver construindo para o bem e para a verdade, como a dizer-nos que a chama da cabeça não derrama, a luz da felicidade sem o óleo do coração, né? Então, a chama da cabeça não derrama a luz da felicidade sem o óleo do coração. Ou seja, o que nós vamos levar é o que está no nosso coração. Não é nenhum bem material, não é nada, são as nossas virtudes. É isso que nós vamos levar para a eternidade. É isso aí, meus irmãos, eu concluo e passo a palavra para você, Antônio. Muito obrigado, irmã Fátima, pela sua exposição, parabéns. E nossa maior gratidão sempre pela sua boa disponibilidade e pela alegria com que acolhe sempre os nossos pedidos para trazer esses resumos tão intensos e com as vinculações com que nos presenteia. E vamos passar a palavra para os nossos irmãos que quiserem fazer algumas considerações sobre esse evangelho agora comentado por nossa irmã Fátima. Então, está aberto o tempo para as colocações. Eu vejo que eu achei que João de Deus estava querendo falar. Era isso mesmo? Não, Antônio,
O que a irmã Fátima colocou aí, muito, muito oportuna o esclarecimento do que ela explicou, que é isso mesmo, o que Jesus quer de nós, todos, é a simplicidade de coração. Quando ele comparou a criança, né? Justamente porque a criança ela não tem maldade, a criança ela não tem julgamento errôneo sobre as pessoas, ela não busca procurar defeitos para denegrir mais a pessoa, não. Aí Jesus ele coloca justamente essa simplicidade de coração da criança para que todos nós possamos aprender, por exemplo da criança, a ter o que chamamos alma limpa, alma, o espírito livre de preconceitos, de modismo, de cultura mal elaborada. É isso. O que eu entendi do texto que a irmã leu aí para a gente. Obrigado, irmão João Deus. Eu vi que há pouco o Eugênio tinha sugerido, e depois eu vou dar a palavra a seu Francisco. Vamos escutar o Eugênio, então, e depois o Francisco, tá ok? Antônio, eu bati aqui errado. Eu queria só parabenizar a prima Fátima. Não se perdeu não, Fátima. Você fez o dever muito bem feito, viu? E concordo plenamente aí com o João. A criança, ela é a pureza, né? Quando Jesus comparou a ela, quis mostrar exatamente o que nós devemos aprender com a criança, a sua simplicidade, a sua humildade e a sua pureza. É isso, Antônio. Grato. Muito obrigado, irmão Eugênio. E vamos passar seguidamente a palavra para o irmão Williams. Irmão Williams. Boa noite. É só um parênteses. Na realidade, as virtudes, todos podem ter a virtude, né? Agora, os bens materiais são outras coisas diferentes, né? Então, a virtude é a maior riqueza que uma pessoa tem, né? Porque você não precisa ser rico para ser uma pessoa virtuosa, né? Era só isso que eu queria expor. Obrigado. Obrigado, irmão Williams, pela sua reflexão. E vamos continuar com nossos microfones abertos, agora dando a palavra para nosso irmão Val. Meus irmãos, o que a gente pensa, o que a gente faz, ser simples e humilde. Ser simples e humilde, a gente se transforma em amor, né? É por isso que o nosso irmão João trouxe a palavra da criança, né? Simples e humilde, se transforma em amor. Isso é bonito demais, isso é maravilhoso, né? É isso, meus irmãos. Obrigado, irmão Val, pelo seu testemunho. E vamos prosseguir mais alguns minutos com os microfones abertos para podermos completar esse tema, que é muito profundo e que necessita que a gente vá um pouquinho mais além, né? Então, vamos ver aqui que o nosso irmão Marcos Melo pediu a palavra e estou lhe dando a palavra, meu irmão. Boa noite, pessoal. Gostaria de fazer umas humildes colocações a respeito dessa passagem e trazendo o nosso Mestre Jesus, né, como um dos maiores exemplos de humildade, e que ele pregou a todo momento, e principalmente ele exemplificou a todo momento o que ele vinha pregando. Vamos dizer assim, o seu legado não foi o legado da palavra, mas sim o legado do fazer, da ação, do movimentar. E essas passagens aqui ficam bastante claras, a questão de sermos humildes, né? Sermos humildes também de espírito. E ficou aqui, vamos dizer assim, não esquecida, né? Porque tem várias, mas para mim uma das mais importantes e contundentes que a gente pode também nos referirmos a esse exemplo de humildade de Jesus
é quando ele lava os pés dos apóstolos. Como nós sabemos, foi um dos momentos derradeiros do mestre com os seus discípulos e apóstolos, né? A gente sabe que naquela época as mesas geralmente não eram nesse formato que nós temos hoje em dia. As ruas eram lamacentas, e as pessoas, quando se reuniam, geralmente na festa de Páscoa, essas festividades não eram apenas um dia, mas às vezes eram 6, 7 dias que eram comemoradas as festividades da Páscoa, que é exatamente quando Jesus está reunido. E em João 13, ele já faz essa progressão, e ele informa antes, né, que um dos apóstolos fossem, né, adiantasse, para que providenciasse um local para que eles pudessem cear e comemorassem a Páscoa. E era costume também, naquela época, de sempre que alguém entrava na casa, ou convidado, principalmente, tinha sempre um servo para lavar os pés daqueles que chegavam lá, naquela residência. Até, como eu já falei, devido às circunstâncias das ruas, e era um gesto tanto de humildade, mas também uma forma de prestigiar aquele que chegava na sua casa. E Jesus percebeu que tinha se iniciado a ceia, e nenhum dos apóstolos, além de não ter providenciado isso, nenhum deles tomou aquilo como um serviço. Nenhum deles chegou e se ofereceu para lavar os pés dos outros apóstolos e do mestre, inclusive. Jesus esperava que aquela possível falta desse detalhe pudesse ter sido suprido por algum deles. E Lucas também nos relata que nesse momento que Jesus percebe, ele pede um pano, cinge-se, isso aí vem em Lucas, cinge-se, né, que amarra aqui, como se para proteger as vestes dele, pede água e começa a chamar os apóstolos para que lavassem lavar os pés dos apóstolos, né? E demonstrando uma extrema humildade com isso. E nesse momento que Jesus começa esse gesto, é relatado nas Escrituras que entre eles, principalmente João, Tiago e Pedro, eles sempre tinham uma discussão entre eles para saber quem era um dos maiores entre eles. Porque esses 3 apóstolos, inicialmente discípulos de Jesus, eles eram, vamos dizer assim, do primeiro núcleo de acesso do mestre. Eles eram os mais próximos. Como nós vemos nessa passagem aqui, da mãe dos filhos de Zebedeu, e essa mãe tinha os seus filhos, que eram exatamente João e Tiago. E esse fato dela ter feito essa solicitação já causou essa celeuma. Existe um livro, os 12 homens mais extraordinariamente simples, de John MacArthur. Ele é considerado um dos maiores teólogos que nós temos na atualidade, e ele traça um perfil de todos os apóstolos, e ele traz, baseado nas Escrituras, vamos dizer assim, esse perfil da vaidade, do orgulho de João, Tiago e Pedro. Eles 3, vocês sabem que eles apareceram naquele momento que Jesus está vamos dizer assim, questão de Pentecoste, quando Moisés, né, e era Moisés e outro que faz a aparição lá, eu esqueci o nome agora, mas é naquele momento que ele vai junto ao monte e vem a aparição de Moisés e Isaías. Fugiu agora, mas tudo bem. E eles aparecem exatamente para aqueles apóstolos, quer dizer, aqueles 3 apóstolos foram os únicos que puderam ver naquele momento o que era o plano espiritual, porque eles estavam vendo Moisés e Elias, né? Moisés e Elias ali na frente dele, materializado em espírito junto com Jesus. E ouvem quando Deus, né, em voz direta, diz: esse é o meu filho querido. Então, esses 3 apóstolos, Tiago, João e Pedro, eles sempre tinham essa questão de quem era o preferido entre eles com relação a Jesus. E Jesus, exatamente quando estava essa discussão ali naquela ceia, chama para ele e faz exatamente esse papel como mestre e demonstra para eles que aqueles que quiserem exatamente se exaltar serão diminuídos. E aqueles que quiserem entrar no reino dos céus deverão, os últimos serão os primeiros, como ele fala também. Então, aqueles que realmente querem adentrar no reino dos céus,
e querem realmente seguir o caminho de Jesus, tem que ser humilde em todos os sentidos. Então, na minha visão, né, que eu vejo aqui tanto desses textos, para mim, uma das é exatamente essa questão do lava-pés, né, quando Jesus demonstra, diante daquele cenário que se formou ali para ele, que os apóstolos, apesar de estarem com uma caminhada longa com ele, ainda não tinham compreendido a questão da humildade entre, vamos dizer assim, entre o evangelho e a promessa do reino de Deus. Eles ainda não tinham totalmente incutido isso dentro deles, que era exatamente essa questão da humildade. São fatos interessantes, e esse livro eu indico porque ele traz questões que a gente não vê no dia a dia de estudo, né? E isso nos auxilia a entender muitas das passagens de muitas situações que Jesus vê e passa e tem a sua caminhada no dia a dia junto com os apóstolos. Obrigado, Antônio. É só essas questões que eu queria levantar com relação a essa parte. Muito bom, irmão Marcos Melo. Muito boas reflexões, parabéns. Vamos passar a palavra para o seu Inácio, pedindo para que reduza o ambiente, que está muito alto. Certo, desculpe aí. Não, tudo bem. Meus irmãos, eu sou um fanático pela doutrina espírita. E eu explico. Nós, os espíritas, compenetrados na realidade da doutrina, da grandiosidade que nós recebemos como dádiva, tem um diferencial imenso. É que nós não apenas lemos a Boa Nova, a Bíblia, com o objetivo de gravar ou registrar em qual capítulo e versículo se encontra essa ou aquela passagem. Nós, os espíritas, compenetrados da realidade, nós buscamos assimilar as suas lições. Nós expandimos o entendimento das lições do Cristo. Nós temos a imensa vantagem de termos essa estrutura que o Espírito Verdade, o Cristo e sua equipe, através da dedicação, do sacrifício, da renúncia de Allan Kardec, colocou para a humanidade. Então, a gente percebe que é um diferencial imenso. Não apenas vamos gravar, guardar o que foi dito, nós vamos buscar entender. Eu parabenizo a Fátima pela sua exposição, beleza, pelas agregações que ela fez, pela exposição de João de Deus, do Eugênio, por todos, né? Marcos agora no final. E tem 2 pontos aqui apenas que me chamaram a atenção. No item 2, está dito assim: em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural. Que razão é essa? A de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Então, esse ponto é interessante para nós refletirmos. A humildade é quando a gente realmente entende e aceita que nós estamos nas mãos de Deus e que tudo o que ocorre nas nossas vidas tem a sua permissão e é para o nosso benefício. E o outro item que me chamou a atenção é no item 3, a pergunta dos discípulos: quem é o maior no reino dos céus? Se eles perguntam, querendo saber quem é o maior no reino dos céus, é porque certamente eles já aceitavam a vida futura, a vida após a morte.
Então, meus irmãos, a doutrina espírita é grandiosa. Ela nos dá todas as condições para que a gente evolua, se corrija e encontre o consolo que tanto necessitamos. Obrigado.